mensagem de hoje trata de uma ameaça de Deus contra Acabe e Jezabel. Trata da punição direta de Deus. Vamos explicar algo importante para que você entenda. Os reis, eles tinham a mesma unção dos profetas. Amém? Os reis, eles tinham a mesma unção dos profetas. E o que é que acontece? Os reis, de certo modo, eles aprendiam a ter o temor de Deus, porque por mais que eles fossem perversos, por mais que eles vivessem no pecado, a cultura em Israel, a lei em Israel se baseava nos ensinamentos e nas leis de Moisés. E nós vemos que essa cultura e essa lei se segue até os dias de Cristo Jesus. Então aquele povo tinha essa cultura, tinha essa doutrina e esse ensinamento. Os reis, na sua maioria, se casavam com mulheres da mesma cultura. Por isso que Deus proibia que os reis se envolvessem com outras mulheres de outros reinos, com outras culturas. Então vamos entender Acabe. Acabe, rei de Israel, se casou com Jezabel, vinda de outra cultura, com outra fé. Não vou falar da história de Jezabel agora, com costumes diferentes aos costumes que Acabe aprendeu. Acabe, ele foi seduzido e induzido a pecar contra Deus. Por exemplo, Acabe permitiu que Jezabel enviasse tropas e soldados para matar os profetas do Senhor. Acabe permitiu que Jezabel profanasse todos os altares da casa de Deus. Acabe permitiu que Jezabel levantasse altares a Baal, a Deus estranho. E por fim, Acabe permitiu que Jezabel assassinasse e roubasse herança alheia por capricho próprio. Os crimes de Acabe e Jezabel pesaram muito na balança de Deus. Acabe, casado com Jezabel, tiveram filhos, frutos dessa iniquidade. E filhos que aprenderam um pouco da cultura de Acabe e muito mais da cultura de sua mãe, Jezabel. E eu quero deixar isso bem claro, porque hoje as pessoas se iludem achando que somente pai e mãe criam filhos. Não. Somente pai e mãe deveriam criar seus filhos. Mas a realidade hoje, ela é diferente. Por que, pastor, ela é diferente? Porque hoje as pessoas estão permitindo que seus filhos sejam criados por movimentos políticos.
por grêmios estudantis, por pessoas mal intencionadas, por colegas que não sabem nem para onde estão indo, por aliciadores do tráfico. E quando os pais percebem, eles perderam o direito e a autoridade sobre os seus filhos. Porque levava para a igreja, isso é uma conduta, mas não uma criação. Você sabe como é que pai cria filho? Deus disse, lá no começo, quando Deus chamou Abraão, ele disse assim, essas palavras têm que ser passadas de pai para filho, e tem que ser colocado na mente deles. Eles têm que aprender isso como verdade. Você quer ver uma coisa? A sociedade sabe que o Papai Noel não existe, mas quando chega o Natal, quem a sociedade homenageia? Papai Noel. Foi algo que foi colocado na mente deles, foi algo que foi implantado no coração da sociedade. Tem gente que não suporta a roupa quadriculada, mas quando chega no São João, vai gastar dinheiro, vai comprar uma camisa, uma blusa. Qual? Quadriculada. Porque eles estão inculcados com isso, está na mente deles, está incutido lá. Quer dizer, o soldado do inferno, ele consegue incutir o que ele quer na mente das pessoas, mas o soldado de Cristo não consegue. O soldado do inferno, ele consegue ensinar aos seus discípulos, e aqueles que pregam o Evangelho não conseguem ensinar os discípulos que dizem querer seguir a Cristo. Então agora, eu estou pintando para você o quadro da família aloprada de Acabe. Acabe, um homem que conhecia da palavra de Deus, mas não praticava, era perverso. Jezabel, uma mulher estranha à fé, que conseguia controlar Acabe. E o filho de Acabe, fruto dessa perversidade, alguém que seria iníquo, perverso, alguém que não teria, e agora vem a resposta, alguém que não teria o temor de Deus, porque os filhos dos pais que vivem na iniquidade aprendem a não temer a Deus. É um ser imaginário, é um ser fictício, é um apoio de gente fraca. Olha aqui, eles mesmos que dizem não acreditar em Deus, se você olhar para ele e falar assim, você é filho do diabo, ele se ofende e quer lhe processar. E acredite, se lhe processar, ganha. A perversidade de Acabe chegou a Deus. Elias já tinha passado, o cajado pereceu, já tinha
escolhido Eliseu para ser o seu sucessor, mas Deus deu ainda uma missão para Elias. Elias, procura Acabe, e eu vou dizer a ele qual vai ser o futuro dele. Vamos lá? Veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo: desce, se encontra com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria, eis que está na vinha de Nabote, onde desceu para tomar posse dela. Pastor, quem era Nabote? Foi um homem a quem Jezabel matou e roubou a sua vinha. Foi a gota d'água contra Acabe, porque Nabote era um homem justo, era um homem fiel a Deus. Aquela vinha representava muito aos olhos de Deus. Não vou contar agora nem a história de Nabote, nem a história da vinha, porque a mensagem é contra Acabe e a família de Acabe, para você aprender a se proteger a você e a sua família. Continua. Falarás a Acabe dizendo: assim diz o Senhor, mataste o homem e ainda por cima tomaste herança. Para. Não li a mensagem, mas eu já estou dizendo a você. Quem matou Nabote? Foi Acabe ou Jezabel? Jezabel. Mas vamos para a Bíblia. O homem e a mulher, os dois se tornam uma só carne. Ainda que Jezabel tenha matado Nabote, Acabe concordou. Tanto concordou que ele foi tomar posse da vinha. Então vamos lá? Mataste ainda por cima, tomaste herança? Dir-lhe-ás mais, assim diz o Senhor: no lugar que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Perguntou Acabe a Elias: já me achaste inimigo meu? Respondeu Elias: achei-te, porquanto já te vendeste para fazer o que é mal perante o Senhor. Vamos entender algo importante. Qual o problema da igreja de Cristo? Qual o problema do pastor, do apóstolo, do diácono e de um bocado de gente? Vamos primeiro pelas autoridades. É época política, aí o pastor chega, o político que é contra o Evangelho, contra as leis de Deus, e diz assim, ele não diz essas palavras não, mas eu estou dizendo essas palavras para você entender como Deus e como o mundo espiritual ouve as palavras do pastor. Ele diz assim: o político do inferno, eu tenho na minha igreja 2.000 almas que eu vou lhe vender se você me der um som novo, se você me der um banco novo, se você me der um dinheiro para eu comprar um carro. E aí o político dá dinheiro ao pastor, e o pastor chega para a igreja e diz: siga-me. E a igreja segue porque não conhece a Jesus, segue porque nunca ouviu a voz de Deus. Aí o pastor, ele se condena a igreja, porque fez aliança com o diabo, e no caso o diabo está disfarçado de política. Acabe olhou para Elias e disse: me achaste? Ele chamou de amigo ou inimigo?
inimigo meu. Não tem aliança entre o santo e profano. Não tem por que pastor evangélico está fazendo aliança com políticos que apoiam leis contra a livre pregação do evangelho. Porque cada dia que passa, a livre pregação do evangelho está se tornando, segundo a lei, para alguns, perseguição religiosa. Eu discordar do seu jeito de pensar, eu defender minha tese para quem me ouve, se tornou perseguição religiosa. É por isso que a Igreja de Cristo está afundando. É por isso que muito crente não sabe mais o que é sentir a presença de Deus. É por isso que filho de evangélico está pior do que o mundano, do que aquele que nunca botou os pés na igreja. Porque seus líderes são amigos de corrupto. E Elias, profeta de Deus, não era amigo de corrupto. Elias, profeta de Deus, não era amigo do rei imundo. E ele disse: sim, eu te achei, e sou teu inimigo, porque você é vendido. Você conhece a lei de Deus, você conhece a palavra de Deus, e escolheu fazer diferente. Sabe o que acontece com um bocado de crente aí? O filho está doente, corre para a igreja, pede oração. Corre para a igreja, pede ajuda. Pastor, ora por mim. Pastor, apresenta a Deus meu filho, minha filha. Pastor, ora, Jesus cura. Depois aquele pai, aquela mãe desaparece. Muitas vezes o filho está até naquela empolgação: meu pai quer ir para a igreja, minha mãe vai para a igreja. E o pai e a mãe dizem assim: não estou com vontade, eu estou cansado. O pai e a mãe é o primeiro a desestimular o filho de seguir a fé, porque está muito ocupado com o trabalho, porque está muito ocupado com os prazeres, com os passeios, está muito preocupado com aquilo que agrada a sua carne, ao seu ego. E Elias disse: sim, Acabe, eu sou teu inimigo, e você virou fantoche de sua mulher. Aí tem esposa que diz assim: eu não vou para a igreja não, porque meu marido não quer. Aí tem marido que diz assim: eu não vou para a igreja não, porque minha mulher não gosta. A gente busca Deus aqui em casa mesmo. Esse era Acabe, fantoche da esposa, e para fazer as coisas erradas, para contrariar a Deus. Mas vem, verso 21, diz Elias: eis que trarei o mal sobre você, arrancarei a tua posteridade, teu nome, tua força, teu poder, e exterminarei de Acabe todo do sexo masculino, do escravo ao livre em Israel. Ou seja, todo homem da parte de Acabe, que sirva a Acabe, que segue a Acabe, vai morrer. Olha a declaração de guerra que o próprio Deus levantou contra Acabe. Continua: farei tua casa como a casa de Jeroboão, que caiu, foi exterminada, filho de Nebate, como a casa de Baça, filho de Aias, por causa da provocação
com que me irritaste, e agora vem a parte importante: fizeste pecar a Israel. Gente, tem pessoas que perguntam: por que o pastor perverso demora a cair? Por que o rei perverso demora a cair? Porque ele é instrumento na mão de Satanás. Quanto mais tempo ele ficar de pé, muito besta cai. Por quê, pastor? Porque as pessoas se iludem. Vai olhar com um olhar espiritual. A maioria dos famosos do mundo gospel vai olhar com um olhar espiritual para ver quanto besta está caindo. Tem gente que não percebe o que é que dá fama no mundo digital, o que é que dá fama no mundo de um modo em geral, o que é que atrai a atenção das pessoas? A perversidade. A pessoa não vai ficar famosa, não vai atrair a atenção por ser boazinha. Isso chama atenção 1, 2 dias no máximo e acaba. Mas quando ela é perversa, quando ela representa a perversidade, isso chama atenção. Porque é isso que atrai o olhar das pessoas. Alguém chega e diz assim: olha, eu vi uma criança louvando a Deus, uma coisa mais linda, depois eu vejo. Rapaz, eu vi um acidente terrível. Filmaram, o coração ficou batendo no asfalto. Está aí no seu celular? Deixa eu ver, passa para mim. Vê se não é assim. Não é assim? Aquilo que é terrível, aquilo que é desastroso, é isso que atrai o apego das pessoas. Então Acabe não estava de pé pela vontade, ele estava de pé pela permissão de Deus. Não esqueça que lá atrás o povo desistiu de ser governado por Deus através dos profetas, que esses sim eram levantados por Deus para ser governado por reis que eram levantados pelos homens. Não esqueça que foi o povo que se afastou da direção de Deus. É o povo que cada dia que passa está se afastando da direção de Deus. Está aqui. Tua casa será destruída, porque não só pecou, como fez pecar o povo de Deus. Aí diz assim: também de Jezabel, sua esposa, disse o Senhor: os cães vão devorar Jezabel dentro dos muros da cidade. Quem morrer de Acabe na cidade será comido pelos cães. Quem morrer no campo, as aves dos céus o comerão. Ou seja, Elias foi decretar destruição total de Acabe. Vamos explicar uma coisa, porque tem gente que não entende. Pastor, eu não entendo. Aquela cantora gospel famosa, Deus usava. O povo tem disso, né? Toma cuidado. Toma cuidado. Quando você vê aquele irmão, aquela irmã fazer um bocado de careta, virar os olhinhos, toma cuidado. Não esqueça da base dos frutos do Espírito Santo. Todas elas são importantes. E a manifestação da presença de Deus envolve mansidão, domínio próprio, paz, alegria. Tem nada a ver com loucura. Tem nada a ver com histerismo. Aí tem gente que diz assim: mas aquela cantora, aquela pastora, aquele pastor usado por Deus, a família toda se acabou.
Perversidade, gente. Ou você fica se iludindo, ou você acredita no que diz a Bíblia. Qual foi a promessa de Deus que Paulo lembrou ao carcereiro, quando pregou para o carcereiro? O que foi que ele disse? Crê no Senhor Jesus, e o que? Será salvo tu e a tua casa. Quer dizer, eu morro e a promessa de Deus morre comigo? Não. Deus vive e a promessa dele permanece. Quando você lê a Escritura Sagrada, aí você vê que os filhos de Israel pecaram, mas Deus se lembrou da promessa que fez a Abraão 100 anos atrás, 200 anos atrás, 500 anos atrás, 1000 anos atrás, por amor de Deus. Aí o crente diz que é fiel a Deus, morre hoje, a família se desgraça toda manhã. Você não está vendo que é a mão de Deus? Você não está vendo que é uma maldição hereditária? O que você precisa entender é por quê? Por que ter família de crentes se acabando? É casamento que não dura, que não se sustenta. Eu não quero um negócio de neném, não tem. É relação de pais e filhos que não dá certo. Você vai entender no final desse versículo. Elias chega para Acabe. Olha que Acabe era o rei de Israel. Acabe tinha à disposição um exército que respondia a ele, e o exército que respondia a Jezabel. Mas quando Elias disse tudo o que tinha que dizer a Acabe, está aqui. Verso 25. Quer dizer, Elias ainda está dizendo, vou chegar lá. Ninguém ouve como Acabe. O que foi que Acabe fez, gente? Lê aí. Que se vendeu. Tem crente que está se vendendo por um copo de cerveja, uma noite com uma mulher estranha, uma noite com um homem estranho. Está se vendendo. Quantas pessoas estão vendendo a alma por um beijo com um estranho agora no carnaval? Ah, é só um beijo. Você acha que é só um beijo? Quantas pessoas têm negado a fé, têm deixado de estar na casa de Deus, de estar em oração, por causa do seu vínculo com o mundo? Então está aqui. Ninguém ouve como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor nosso Deus, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Ela dizia para ele fazer, ele fazia. Era um homem controlado por mulher, e pela mulher idólatra, pecaminosa. Quantos homens estão caindo aí? Diz que foi a revelação da profetisa. Só esqueceram de dizer o nome da profetisa, né? Jezabel. Quantas mulheres, gente, como é que minha esposa, ela vai se sentir à vontade longe de mim? Como é que uma esposa, ela vai se sentir firme longe do marido? Tira minha perna esquerda, eu vou ficar quanto tempo sobre a perna direita? Vai chegar uma hora que eu vou cansar. Para aguentar mais tempo, eu vou precisar de quê? De um apoio, de algo que naquele momento me auxilie na falta da minha perna esquerda. E eu ainda estou sem minha perna esquerda.
Eu vou ficar à vontade ou feliz? Eu posso até reaprender a viver, mas jamais serei o mesmo. Que bom, que graças a Deus foi só um exemplo. Minha perna esquerda está aqui, deixa ela aqui comigo. O Senhor me deu minha esposa para ser minha auxiliadora, para eu cuidar dela. Como é que eu vou ficar à vontade longe dela? Eu vou achar que é normal, que é natural? É porque nós não nos entendemos. Então nós nunca fomos um. Nunca fomos um casal. Nos relacionamos, dividimos a mesma cama, curtimos o corpo um do outro, mas nunca nos formamos um casal. É isso que as pessoas não entendem. Pessoas que estão se casando e estão se prostituindo de modo velado, porque não é Deus que está no controle daquele casamento, não é Deus que está no controle daquela família. Porque as pessoas têm a sua opinião formada. Jezabel, ela tinha a opinião formada dela. E Acabe, como o cachorrinho da madame, fazia tudo que a madame mandava. Está aqui. Um homem vendido, fraco, derrotado. E diz mais: fez grandes abominações, seguindo os ídolos, segundo tudo que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou de diante dos filhos de Israel. Presta atenção no perigo das pessoas que estão brincando com Deus e querem buscar a Deus no último momento, do mal que você traz sobre você e do mal que você traz sobre sua família. Não me confunda, Acabe nunca foi, jamais se tornou obediente a Deus, mas Acabe sabia contra que força ele podia lutar. Está aqui. Tendo Acabe ouvido essas palavras, rasgou suas roupas, cobriu de pano de saco seu corpo e jejuou. Dormia em pano de saco e andava humilhado, cabisbaixo. Acabe passou a se humilhar na presença de Deus, porque Acabe sabia que a promessa de Deus iria se cumprir. Acabe sabia que não tinha volta, e ele começou a se humilhar. E Deus viu, gente, a Bíblia diz o quê? Voltai-vos para mim, e eu me voltarei para vós outros. Por que Acabe se humilhou? Porque Acabe, apesar de tudo, tinha o temor de Deus. Acabe, apesar de tudo, aprendeu a acreditar na palavra de Deus. E se vocês seguirem comigo no estudo sobre Acabe, vocês vão entender que Acabe tinha uma mistura de temer a Deus e ser malandro. Mas mesmo sendo malandro, Acabe morreu. Mas essa é a mensagem para outro dia. Aqui, verso 28. Veio a palavra do Senhor a Elias o tespita, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Gente, Deus conversava com Elias com intimidade. E ele diz assim: não viste que Acabe está se humilhando?
Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei esses males nos dias de Acabe, mas nos dias de seu filho o trarei sobre a sua casa. Ou seja, a maldição de Acabe foi herdada pelo filho. E aí vem a pergunta: por quê? Acabe, ele se humilhou porque ele temia a Deus, mas o filho acreditava em tudo que aprendeu com a mãe. Ele não tinha o temor de Deus. O Deus que valia era o Deus dele, era o ouro dele, é o poder que ele tinha como rei. Vocês não imaginam que esse filho de Acabe vai ser espetado, humilhado, escorraçado, com tanta violência, que se fosse no dia de hoje ele não ia ter nem tempo de perguntar qual foi a placa do caminhão que passou por cima dele. E o caminhão que vai passar por cima na história do filho de Acabe tem nome e se chama Jeú, mas é história para outro dia. O que eu quero que vocês entendam é que quando você como pai, você como mãe, não ensina teu filho a temer a Deus, você cega ele de qualquer oportunidade de arrependimento, de qualquer oportunidade de redenção, porque ele aprendeu a acreditar na força humana, ele aprendeu sobre as religiões, mas ele não sabe nada sobre Deus, e muitas vezes agradece a você. É por isso que tem filho de pastor, filho de cantor gospel, filho de autoridade religiosa, que hoje é um fiasco como um ser humano, é uma vergonha dentro da sociedade, e uma humilhação no meio do povo de Deus. Por quê, pastor? Porque nunca aprendeu a temer a Deus. Foi para a igreja por causa do pai, entrou num grupo da igreja por causa do pai, fez alguma coisa no grupo da evangelização por causa do pai e da mãe, mas nunca se converteu a Deus. Aí acha que pode enganar o pastor, acha que pode enganar o obreiro, acha que pode mentir com o nome de Deus e vai ficar impune. Não vai. Como é que dizem por aí? A justiça de Deus tarda, mas não falha. Cuidado. Se você em algum momento achou que podia brincar com Deus, reveja seus conceitos. Se você em algum momento não ensinou teu filho a confiar no Senhor e a temer a Deus, reveja seu modo de criar seus filhos. Porque talvez você esteja em pecado diante de Deus. Talvez, como diz no nosso tempo, quando o bicho pegar, você corra e peça a Deus misericórdia. Mas talvez seu filho não escape. E eu poderia dar exemplos que acontecem, e aconteceu, e está acontecendo no meio de nossa congregação. Eu poderia dar exemplo, mas eu vou me calar, e que cada um se julgue a si próprio, e que cada um veja o quanto ama a sua família, e que cada um aprenda a ensinar os seus filhos e aqueles que são importantes para você o caminho de Deus antes que seja tarde.
vá pensando que só a oração vai dar resultado, não, porque o resultado da oração de Acabe só serviu para Acabe, porque a maldição que Deus lançou contra a família de Acabe se cumpriria na vida do filho dele, e o filho dele não escapou. É por isso que existe maldição hereditária. E a única forma de quebrar uma maldição hereditária é a obediência a Deus por parte daqueles que aprenderam a temer e amar a Deus. Amém, pessoal? Eu quero convidar você a ficar de pé, a procurar um lugar seguro. Feche seus olhos, encurve a sua cabeça e faça um exame de consciência. Veja se você tem ensinado a lei de Deus à sua família, ou você acha que seu filho vai ter sucesso sem precisar da sua orientação. Você acha que a sua família vai ter sucesso sem precisar da sua orientação. Feche seus olhos, com a sua cabeça encurvada, fale com Deus nesse momento. Senhor nosso Deus e eterno Pai, a Tua palavra é verdadeira e ela se cumpre em favor daqueles que Te ouvem e Te obedecem. Meu Deus, aqui estamos reunidos nesse momento porque precisamos que o Senhor olhe para nós e que o Senhor lembre de nós, que o Senhor lembre daqueles a quem nós amamos e queremos bem. Não permita que o espírito do engano tome conta daqueles a quem nós amamos, para nos iludir, para afastá-los da Tua presença, como fez com Acabe, que destruiu a si próprio e toda a sua casa, porque deixou de ouvir a voz de Deus, porque deixou de ouvir os mandamentos de Deus, porque mesmo temendo a Deus, se iludiu, se vendeu por causa do prazer, por causa da riqueza, por causa da idolatria. E assim são muitos, Senhor, dos nossos familiares, dos nossos entes queridos. São muitos de nossos irmãos em Cristo que estão vendendo a sua fé para estar no meio profano, imundo. Estão vendendo a sua fé, negociando vidas da igreja. Estão vendendo a sua fé por causa de uma noite de prazer. Meu Deus amado e meu Pai, olha para nós que aqui estamos, que tememos ao Senhor, que trememos diante da Tua presença e pedimos ao Senhor misericórdia e compaixão, não só por nossas vidas, mas pelas vidas daqueles a quem nós amamos, pelas vidas daqueles a quem nós queremos bem. Espírito Santo, lembra de nós. Lembra, Espírito Santo, para abençoar toda a nossa casa, toda a nossa família, o doente, o enfermo, aquele que está no hospital. Lembra de nós, para nos dar sabedoria, a palavra certa, para falar do Teu amor para eles, para falar a verdade do Senhor para eles, para que eles ouçam a Tua voz, para que eles ouçam a Tua palavra e sejam pelo Senhor curados, libertos, transformados. Espírito Santo, guarda toda a nossa caminhada, guarda, meu Deus, cada um dos nossos familiares e entes queridos, dá a eles oportunidade para arrependimento, dá a eles oportunidade para que se convertam. Lembra-te de nós, nossa ida para casa,
em todo o nosso caminho. Esteja com o Senhor, meu Pai, em toda a nossa jornada e todas as vezes que chegarmos em nosso lar. Que chegue conosco a paz do Senhor. Aquele que crê, diga: assim seja. Amém. Graças a Deus.